Estamos aqui para mais uma leitura comentada, estamos lendo juntos o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 8, o 7º selo que é aberto pelo Cordeiro de Deus. Apocalipse é um livro maravilhoso, ao contrário do que muitos pensam, não é um livro de terror, de horror, de assombro, mas para os salvos, para os remidos em Jesus. É um livro de esperança, mostrando que Cristo preserva a sua igreja e Cristo está no controle de todos os eventos da história, até aqueles mais difíceis, né? Aquelas catástrofes mais tenebrosas, nada disso foge do controle de Deus. Estamos aqui na nossa leitura comentada, segunda e quarta, 7h20 da manhã, ao vivo no Instagram. Eu costumo deixar o vídeo gravado depois no YouTube. Se você está vendo no YouTube, pode curtir esse canal aqui, né, e começar a seguir, comentar, fazer suas perguntas, e nós estamos lendo a Bíblia juntos. Muita gente quer ler a Bíblia, mas precisa de uma companhia. Estamos juntos aqui. Preciso de mais clareza. Pastor, eu leio, não consigo entender nada. Apocalipse, então, não entendo nada que eu estou lendo. Ótima oportunidade para nós lermos juntos aqui, então, lendo quase que versículo a versículo explicado, para que você possa voltar para o texto, tirar suas aplicações e ler com mais clareza, ok? Então, vamos para a leitura de hoje. Chegamos no capítulo 8 de Apocalipse. Nós temos que, eu tenho repetido isso aqui, lemos Apocalipse, Apocalipse não é uma leitura linear, tá bom? Você não pode pensar que aqui um evento está acontecendo após o outro. A leitura mais correta de Apocalipse é que ela é uma leitura circular, tá? São os mesmos eventos narrados de perspectivas e mostrando intensidades diferentes, né? Você vai ter os 7 selos, você vai ter os 7 trombetas, você vai ter as 7 taças. Tudo isso, todos esses episódios narrados em Apocalipse é sobre os mesmos eventos, só que sob perspectiva diferente, e nós vamos ver também que a intensidade vai aumentando a cada uma dessas narrativas, tá? Essa questão circular e de repetição, ela é didática, ok? Para que a gente possa entender o que Jesus está falando conosco. Nós lemos já sobre os 6 selos, agora o 7º selo vai ser aberto, e quando o 7º selo é aberto, dá também início às 7 trombetas. Os selos falam da perspectiva do céu para a terra, ok? Essa visão, mostrando a soberania de Deus sobre todas as coisas. Agora, as 7 trombetas, que nós vamos ver hoje no capítulo 8 aqui, de Apocalipse, ela fala sobre o derramar da ira de Deus, mas também, ainda com graça de Deus, para que os descrentes, os incrédulos, se arrependam e sejam levados à salvação. Mesmo na ira de Deus existe misericórdia. Mesmo na ira de Deus existe graça aqui nesse tempo. Então, essas 7 trombetas são oportunidades, são alertas, é Deus chamando a atenção dos descrentes para que eles possam se arrepender e voltassem para Cristo. É também o juízo de Deus sobre aqueles que perseguiram a igreja, sobre aqueles que maltrataram e mataram cristãos, porque o juízo vem. O capítulo 8 mostra para nós que Deus é um Deus de graça, de misericórdia, mas é um Deus que não deixa o pecado impune, né? Que não deixa as mazelas do mundo sem a sua devida retribuição. A conta chega, gente, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter que dar conta dos nossos atos, da maneira que vivemos, né? Do que nós ouvimos do Evangelho e praticamos ou não, aceitamos ou não a Cristo. Então, o 7º selo dá início a essas 7 trombetas que são alerta de Deus. Combinado? Vamos começar então, Apocalipse 8, versículo 1. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. É interessante que nós temos aqui o que os comentaristas chamam de anticlímax, né? São abertos 6 selos, as coisas acontecem, os cavaleiros saem, a vontade de Deus está se cumprindo, mas aqui no 7º selo, ao invés de acontecer algo muito estrondoso, há silêncio. Tudo se cala. A adoração no céu se cala. Os anjos, os 24 anciãos, os povos de todos os lugares, tudo ali, um grande silêncio é colocado no céu. Por que esse grande silêncio? É uma pausa solene, né, sobre algo que vai acontecer. Você já percebeu assim, antes de uma grande tempestade, você olha para o céu negro, parece que tem um grande silêncio acontecendo? A imagem é essa, de um grande silêncio que antecede uma terrível tempestade. Sabe aquele silêncio que gera um temor
Essa é a imagem aqui, quando o sétimo selo é aberto e há um silêncio por cerca de meia hora. Meia hora quer dizer que é um breve período, tá? Não foi um silêncio longo, foi algo breve que logo aconteceu e parou. Esse silêncio é visto dessa forma. Para agora a gente passar para 7 trombetas, né? Esse silêncio demonstra essa pausa que antecede a grande tempestade. E é interessante que Sofonias, capítulo 1, versículos 7 a 9, fala também de um silêncio que antecede o juízo de Deus sobre o seu próprio povo que estava em idolatria. Perceba que Apocalipse, ele traz muito do Êxodo, nós vamos ver, e o Apocalipse também traz muito dos profetas, tá? Por isso que a gente precisa interpretar o Apocalipse à luz do Antigo Testamento. Olha que está em Sofonias 1,7. Fiquem em silêncio na presença do Senhor soberano, pois se aproxima o dia do Senhor. O dia do Senhor é o último dia, é o dia do julgamento, é o dia do derramar da ira de Deus. O Senhor preparou seu povo para uma grande matança e escolheu seus carrascos naquele dia do julgamento. Que palavra dura, hein? Diz o Senhor, castigarei os líderes, os príncipes de Judá e todos que seguem costumes estrangeiros. Sim, castigarei os que participam de cultos idólatras e enche a casa dos seus senhores de violência e de engano. Então, esse silêncio é um período que antecede o juízo do Senhor. A gente tem que ter essa consciência. O juízo de Deus vai vir, gente. Nós precisamos estar preparados. Lembra que no capítulo 7 é uma resposta de uma pergunta do último versículo do capítulo 6. Quem vai ficar de pé no dia do juízo de Deus? O capítulo 7 diz, aqueles que têm a marca do sangue de Jesus, né? E aqui nós vamos ver agora o juízo de Deus sendo derramado sobre os incrédulos. Versículo 2. Vi os 7 anjos que se acham de pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Apocalipse número 7 traz sempre aquela ideia de algo que é completo. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, né? Aqui nós vemos 7 anjos. Por que tinha só 7 anjos? Não, porque aqui estavam todos reunidos ali, estavam de pé diante de Deus. Quando fala de pé, quando alguém está sentado, quando fala na Bíblia, principalmente aqui em Apocalipse, é um sinal de autoridade, de domínio, de governo, tá? E quem está de pé está servindo. Então, a igreja vai estar de pé diante de Deus. Os 24 anciãos vão estar de pé, colocando as suas coroas, adorando a Deus. Os anjos estão de pé diante de Deus, ou seja, nós estamos servindo, os anjos servem a Deus. Só Ele é soberano que está sentado no trono, né? Então, essa é a ideia de Apocalipse, dos anjos estarem de pé. E a eles foram dadas 7 trombetas. Os anjos são esses seres enviados por Deus para servir a Deus, né? As trombetas no Antigo Testamento eram instrumentos de proclamação, de alerta, para anunciar um ajuntamento, né? Tocava a trombeta, o povo se juntava, dependendo do toque da trombeta. Tocava a trombeta é porque Deus ia se manifestar e o povo estava sendo convocado para um ajuntamento solene. Tocava a trombeta é porque o povo tinha que sair para a guerra. Então a trombeta é um anúncio de algo importantíssimo que vai acontecer, em alguns casos até mesmo de destruição iminente. Aqui em Apocalipse, a trombeta está tocando, estejam alerta. Deus está chamando a atenção para algo muito importante. Por isso as trombetas aqui vão tocar. Lembre que eu disse que as 7 trombetas, são oportunidades que Deus está dando dos descrentes ainda se arrependerem antes que o juízo seja derramado. É um grande alerta para o mundo descrente, as 7 trombetas, tá? E nós temos aqui esse anúncio iminente de destruição. E nós vamos ver que há um paralelo entre essas 7 trombetas e as pragas do Egito. Eu acho a Bíblia tão maravilhosa, porque você tem o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, fazendo ligação com Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, mostrando que a história de Deus é uma história só. 1.500 anos para escrever a Bíblia, mais de 40 autores, e ela é completamente coerente, toda interligada, né? Então vamos lá, versículo 3. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou-se de pé junto ao altar. Lembre-se, quem está de pé é um sinal de serviço. Deus está assentado porque é um sinal de governo, de domínio, né? Então ele se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono de Deus.
Nós temos aqui esse altar do incenso, o altar de ouro, é uma alusão ao tabernáculo também. Nós estamos vendo aqui como as orações dos santos são importantes, tá? Ela está ali para ser oferecida diante de Deus, sobre um altar de ouro, diante do trono de Deus. Nenhuma oração feita em nome de Jesus, com sinceridade do seu coração, ela é desprezada. As suas orações que ainda não tiveram uma resposta visível de Deus, nesse dia da última ira de Deus, vai ser respondida, tá? Então nós temos aqui as orações dos santos. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, né? As orações são importantes. Não pare de orar, seja qual for o motivo. Ore sem cessar. Deus está ouvindo as nossas orações, né? Deus está colhendo as nossas orações. Tenha certeza disso. Nós vemos aqui que o povo de Deus que ora, mesmo em momentos de muita angústia, as suas orações não estão sendo ignoradas e Deus age em resposta à oração do seu povo. Spurgeon dizia, toda vez que Deus quer fazer algo, ele chama o seu povo para orar, né? Isso é muito maravilhoso. Versículo 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar, lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Esses trovões, vozes, relâmpagos, terremotos, é um sinal de uma ação de Deus. E também, os comentaristas vão dizer que é uma assinatura de que o juízo de Deus está muito perto, né? A paciência de Deus está se esgotando. Agora as coisas vão começar a acontecer como Deus disse que iria acontecer, né? Nós vemos também essa manifestação de trovões, de vozes, de terremotos ali em Êxodo, quando Deus se manifestava no monte, né? E o povo ficou com muito medo dessa manifestação de Deus. Versículos 6 e 7. Então 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, preparam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Granizo, fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores, 1/3 de toda a relva verde. Aqui o juízo de Deus começa, tá? Pastor, isso já aconteceu, isso vai acontecer, isso está acontecendo. Lembre-se que Apocalipse precisa ser lido de forma circular, né? Essa questão cíclica, né? Então, isso já aconteceu em algum momento? Já, mas à medida que o tempo do juízo de Deus, o dia do Senhor for chegando, todos esses sinais vão sendo intensificados. Não temos dúvida disso, tá? E nós temos aqui um paralelo com o Êxodo, porque a oração do povo sobe até Deus, e Deus então responde com a primeira trombeta, que é o juízo de Deus. Você vai se lembrar que lá em Êxodo, o povo estava sofrendo cativo no Egito como escravos, e o povo começa a clamar porque eles estavam em grande angústia. Deus ouve o povo, e Deus ouve o povo como? Levantando Moisés, que chega até Faraó e começam as 7 pragas, ou desculpa, as 10 pragas. Eu disse 7 porque as 7 pragas do Egito, elas se parecem muito com as 7 trombetas. É muito interessante esse paralelo. Então, a oração do povo no Egito como escravos sobe até Deus, e Deus responde a oração do povo para libertá-los do Egito, e as 10 pragas são lançadas sobre o Egito. Aqui, a oração dos santos da igreja perseguida estão subindo até Deus porque eles estão em grande sofrimento. Nós temos que lembrar que os primeiros leitores de Apocalipse é a igreja de Jesus sendo perseguida de forma muito dura por Roma, tá? Então fazia todo sentido para aquela igreja naquele momento, e como a profecia de Deus ela é muitas vezes cumprida e ela vai se cumprir também no futuro, né? É assim que acontece. Então, ali naquele momento, as pragas foram lançadas, né? As 10 pragas. E aqui o povo, a igreja de Jesus que está sendo perseguida naquele tempo de João, eles começam a clamar, e a resposta de Deus é juízo, né? Assim como veio juízo sobre o Egito, também virá juízo sobre todos os descrentes, tá? Esse é o paralelo. E essa primeira trombeta que desencadeia granizos, fogo misturado com sangue, é muito parecido com a praga lá do Egito, que está em Êxodo 9, 23 e 24. Ó, quando Moisés estendeu a mão para o céu, o Senhor enviou trovões e granizos, raios caíram sobre a terra, assim fez chover granizo sobre toda a terra do Egito. A diferença é que aqui no juízo, tudo isso vai, no juízo final, no dia do Senhor, isso vai ser aumentado, porque você vai ter granizos e você vai ter sangue. Ou seja, é um sofrimento, é um juízo aumentado do que aconteceu lá em Êxodo. E aqui, o alvo da destruição é a vegetação, é a agricultura, né? Como vai falar assim,
1/3 da terra, 1/3 das árvores, 1/3 da relva verde serão destruídos. Lá no Egito também a natureza foi atingida porque o pecado transborda, né? As consequências do pecado, até a natureza arcou com essas consequências. Então, há o juízo de Deus. O homem que tanto necessita da agricultura, que tanto necessita da natureza, ela será afetada e indiretamente o homem também será afetado. Tá? Aqui, essas trombetas, elas podem ser intervenções diretas de Deus, da terra, do céu para a terra, com certeza será, mas também nós mesmos produzimos isso. Tá? Nós vamos ver aqui que as águas ficarão amargas, a contaminação das águas do oceano, o problema da natureza. O homem mesmo produz todos esses desastres por causa do mau uso daquilo que Deus colocou nas mãos para que a gente governasse, que é toda a natureza. Né? Então, a primeira trombeta trará esse juízo, essa destruição sobre 1/3 das vegetações, principalmente afetando diretamente a fertilidade da terra, que é algo vital para o homem. Né? Então, essa terça parte significa que não será totalmente destruída. Tá? Significa que ainda que haja destruição, ainda tem graça de Deus, ainda há oportunidade de arrependimento, de mudança. Essa terça parte quer dizer, ainda existe graça de Deus. É uma maneira pedagógica, é uma trombeta, é para que os povos se despertem e se voltem para Deus. Versículo 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Perceba lá a praga do Êxodo, lá que a água se tornou em sangue também, quando Moisés tocou na água do Nilo. Né? Perceba a conexão que tem com o Êxodo. Né? Então aqui o juízo de Deus sobre o Egito foi ali uma maneira de libertar o povo do Egito. O juízo de Deus sobre toda a humanidade descrente também é o prenúncio da libertação completa, total do seu povo, que viverá então a promessa eterna de estar com Deus. Há uma conexão grande aqui. Tá? A água se tornou em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruída 1/3 das embarcações. Aqui você vai ver agora as criaturas do mar sofrendo o dano por causa do juízo de Deus. 1/3 das embarcações, isso aqui remete também ao comércio internacional, gente. A gente viu, nós estamos vendo, na verdade, né, ali quando o Irã fecha o Estreito de Ortiz, né, ali, Hormuz, e ali ele causa uma grande, desencadeia um problema na economia, porque a maior porcentagem do petróleo mundial passa por aquele lugar e outras mercadorias mais, né? Então, nós vemos ali que quando o comércio marítimo é atingido, você tem um problema, Hormuz, né? Obrigado, minha esposa amada. O Estreito de Hormuz, né, é afetado, você tem um problema na economia mundial. Quando o comércio marítimo for afetado dessa maneira, você vai desencadear uma crise mundial com toda certeza. Alexa, que ama baleias, né, Alexa? Serão afetadas. Por quê, pastor? Os animais não têm nada a ver com isso. Sim, gente. O pecado traz consequências sobre todos. Nenhum pecado fica restrito a quem pecou, infelizmente. Um pai de família que, sei lá, trai no casamento, né, é infiel, aquilo derrama sobre toda a família. Né? Um filho que tem problemas com drogas, derrama sobre toda a família. O pecado cobra um preço muito mais alto do que a pessoa que está pecando pensa que ela pode pagar aquilo e não pode. Então a natureza será afetada por esse juízo de Deus também, mostrando para nós, gente, que o mundo é frágil. O mar, que é a imensidão, essa coisa é frágil. Né? O comércio internacional, está tudo funcionando tão bonitinho, tão legal, né? O homem conquistou tantas coisas, tantos meios de transporte, tudo frágil. De repente, isso tudo vira um grande caos por causa da intervenção de Deus. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha. Desculpa, aqui ainda tem um monte em chamas que é lançado no mar. Isso aqui é uma alusão ao juízo de Deus. Isso já aconteceu antes. Tá? Lá em Jeremias 51, 25, Deus diz o seguinte: estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira. Sobre a Babilônia, Deus está falando. Declara o Senhor: estenderei minha mão contra você e farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha calcinada. Deus já operou juízos
antes com essas palavras e aqui em Apocalipse de uma maneira ainda mais intensa. Versículo 10. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Absinto, principalmente aqui no grego, significa algo amargo, tá? É amargo, amargor. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Né? Aqui há uma disfunção da água doce. Você teve a água do mar se tornando em sangue, você tem agora as águas, fontes de águas se tornando amargas, e as coisas aqui vão ficando cada vez mais intensas, porque agora o que o homem ingere faz mal para ele mesmo. Agora foi se aproximando, a ira de Deus começa, né, de uma maneira mais aberta e vai fechando sobre o homem que é o rebelde contra Deus, né, que cometeu os pecados contra Deus. Então, as águas também são afetadas, né? Jeremias também fala sobre um juízo de Deus, sobre as águas e sobre o que o homem pode ser envenenado. Jeremias 9,15. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vejam, farei esse povo comer comida amarga e beber água envenenada. O juízo de Deus se repete. Sobre Israel foi assim várias vezes, mas agora o juízo de Deus virá de uma vez por todas no último dia da consumação do grande dia do Senhor. Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas. Um terço, lembre-se que um terço quer dizer não totalmente, porque ainda existe graça, Deus ainda está preservando, porque as trombetas são sinais de alerta de Deus. Um terço da lua, um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu, um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Os astros do céu serão afetados. Aquilo que para nós é algo estável e até poderoso, o sol, por exemplo. Quantos povos adoram o sol, né? Mas até mesmo aquilo que parece inabalável será afetado no grande dia do Senhor, porque na verdade nada nesta vida, nesse mundo, nesse universo é inabalável, somente o Senhor, o nosso Deus. Então as coisas mais seguras do mundo serão abaladas, o sol, a lua, as estrelas, né? Tudo isso será um grande desarranjo natural irá acontecer. Enquanto eu olhava, versículo 13, ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizia em alta voz, ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas, está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Né? Ou seja, aqui ele tem uma visão de uma águia voando e diz, ai, ai, ai. Esse ai 3 vezes traz uma ideia de superlativo. Tá? Quando você diz santo, 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 você está dizendo Deus é santíssimo, né? É o máximo da santidade. E quando aqui você tem ai, 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 é um superlativo de um grande sofrimento que virá. E esse, como semelhante a uma águia, ele está dizendo isso porque as próximas 3 trombetas serão muito piores do que as 4 primeiras. Lembre-se que as coisas só estão se intensificando. As trombetas são um sinal de alerta. É um chamado ainda ao arrependimento. Ainda tem misericórdia mesmo no meio da ira de Deus. E as coisas vão ficar cada dia mais difíceis. Pastor, a igreja vai sofrer com as 7 trombetas? Como que funciona isso? Olha, as 7 trombetas, elas são direcionadas como juízo de Deus sobre os descrentes. Tá? A oração da igreja perseguida por justiça, por um agir de Deus, por uma retribuição daqueles que perseguiram a igreja, que assim também perseguiram a Jesus. Então, como resposta de Deus, são as 7 trombetas, que é esse juízo de Deus sobre a terra. A igreja sofre, os cristãos sofrem. Claro que quando a natureza é afetada, todos sofrem, mas o alvo principal aqui é, de fato, aqueles descrentes que negaram a Cristo, que perseguiram a igreja e não se renderam a Jesus. Por isso nós temos que estar nesses que servem a Cristo. Né? Então, aqui até o versículo 17. As trombetas continuam no capítulo 9. Eu preferi não caminhar os 2 capítulos de uma vez, um de cada vez. Depois a gente vai passar para o 9 na segunda-feira, se Deus quiser. E nós vamos tirar algumas aplicações práticas aqui desse capítulo 8. Primeiro, olha, as trombetas, elas são um eco de Êxodo e dos profetas. A gente lê lá no Egito as pragas acontecendo,
é agora numa proporção mundial, tá bom? É isso que está acontecendo aqui. As trombetas também nos levam até os profetas, do julgamento de Deus contra a Babilônia, do julgamento de Deus contra o seu próprio povo que estava ali na idolatria, né? Então, esse julgamento de Deus, ele é cíclico, mas agora chegou no seu auge, que está antecedendo o grande dia do Senhor. Então, a gente faz essa ligação, tá? O que nós temos que tirar aqui de lição para nós é a importância da oração. Nenhuma oração feita no nome de Jesus, com o coração quebrantado, é desprezado por Deus. Muitas orações serão respondidas no último dia, quando Deus vier buscar a sua igreja, né? Se algumas orações por livramento, por cura não aconteceram hoje, lembre-se do capítulo anterior que nós lemos, né? Que nos nossos olhos serão enxugadas toda a lágrima. Não haverá mais sofrimento, nem dor, ninguém terá sede, ninguém terá fome. Nós viveremos eternamente com o Senhor. Então, não pare de orar. Mesmo que você ache que não está acontecendo nada, continue a orar. A oração não é uma resposta emocional, tá? A oração não é um desabafo simplesmente. A oração não pode ser o nosso último recurso. A oração tem que ser a nossa vida. Assim como nós respiramos, nós devemos orar o tempo todo. E Apocalipse 8 mostra que Deus ouve as nossas orações, que Deus age em respostas às nossas orações, mas que Ele age no tempo certo. Ele age no tempo dele, porque Deus já tem o seu cronograma e Ele não vai adiantar o seu cronograma por causa da nossa ansiedade. Ele vai nos dar graça para permanecermos firmes até o fim, com toda certeza. Outra aplicação para nós aqui desse capítulo é: não existe nada inabalável, só o Senhor, né? Os montes, o sol, a lua, o mar, nada é inabalável. Tudo vai ser afetado, infelizmente, por causa do pecado da rebeldia humana. Nós temos aqui as 7 trombetas, alguns comentaristas vão dizer que é um antigênesis, ou seja, não é a criação, mas a destruição de muita, né, 1/3 da terra será destruído por causa do pecado. E aí nós temos que lembrar como o pecado é danoso, como o pecado é destruidor, né? Que são as consequências do pecado. Esse mundo é frágil. Uma outra lição para nós é a graça mesmo no meio do juízo. Sempre a graça. Quando Deus vai derramar o seu juízo, Ele dá oportunidade de arrependimento. Quando Deus vai derramar o seu juízo, Ele dá oportunidade para que o homem se conserte e volte para Ele. Então hoje é o tempo de se reconciliar com o Senhor. E a última lição é a segurança da igreja, olhando na perspectiva da eternidade. Mesmo em meio ao juízo, a igreja pertence ao Cordeiro de Deus. Mesmo em meio ao juízo, a igreja está preservada pelo Senhor. O Senhor não, muitas vezes, na maioria das vezes, não nos preserva da luta, da tribulação, mas Ele nos preserva na luta e na tribulação, junto conosco, nos dando a sua graça, nos ensinando lições preciosas e mostrando o seu cuidado com o seu povo. Esse é Apocalipse capítulo 8, o 7º selo, um grande silêncio. E agora começam as 7 trombetas, quando o 7º selo é aberto. Nós vimos aqui as 4 primeiras, né? E agora nós vamos ver as 3 últimas, que serão muito piores do que essas primeiras. Mas aqueles que estão em Cristo, que têm a marca do Cordeiro, esses permanecem de pé, por causa da misericórdia do Senhor e do sangue de Jesus que está sobre nós. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, aqui está a sua palavra. Nos ajude a aplicar na nossa vida nesse dia. Nos ajude a dar valor à oração, nos ajude a entender que o Senhor tem colhido as nossas orações, nos ajude, Deus, a perceber que nada é inabalável, nem a natureza, nem o dinheiro, nem a saúde. Nós devemos nos firmar no Senhor, que o Senhor é inabalável. Nos ajude também, Deus, a ver sua graça no meio do juízo e nos ajude, Senhor, a nos refugiar em Ti e aproveitar as oportunidades de hoje para pregar o Evangelho, para que esse dia do juízo seja um grande dia para aqueles que estão salvos em Jesus. Nos abençoe, nos guarde, nos abençoe no restante dessa semana. É o nosso clamor por misericórdia com ação de graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima leitura.